Prazer estar aqui de volta. Estive aqui há um mês. Voltar para Recife é sempre bom. A gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de vida. Estava ouvindo aqui de trás as palestras anteriores. Eu vou falar muito sobre estilo de vida. Aqui na apresentação falaram de um trabalho meu que eu realizei em Jaguariúna e que deu origem a uma viagem que eu fiz de 45 dias ao redor do mundo para saber por que o sedentarismo é tão perigoso para a nossa saúde. Vai ser um documentário que, além de cinema, vai passar no GNT, na Globosat, mas o Fantástico vai mostrar em 3 matérias em janeiro. E eu vou falar muito sobre ele. Mas só para a gente entender um pouquinho antes, eu vou passar, para quem não acompanhou, eu vou passar aqui um vídeo do que foi esse projeto em Jaguariúna. Pode soltar esse vídeo, por favor? Um projeto de combate à obesidade mobilizou os moradores de uma cidade do interior de São Paulo. Exercício físico, alimentação adequada e o apoio de quem trabalha com saúde e educação foram as ferramentas. O resultado você vai ver agora. O antes, com 12 quilos a mais, era doloroso para o Silvio. Qualquer atividade que eu fazia no trabalho, eu já me sentia cansado. Giovana também não aguentava se mexer. Eu era totalmente sedentária, não fazia atividade física nenhuma, inclusive eu usava o carro para tudo. Mas o depois está sendo uma glória para os dois. As pessoas olham pra gente e falam que tá diferente, tá com o corpo melhor. Hoje eu pedalo em torno de 100 km por semana, sendo 3 vezes por semana de pedalada. Tomava 2 remédios por dia, 2 comprimidos para hipertensão por dia e 2 para colesterol. Hoje eu já não tomo mais nada, perdi 20 quilos. Eu pulei do 105 para 85. Só que a transformação de obesos e sedentários em pessoas ativas e mais leves não foi exclusividade desses dois. Aconteceu com a Giovana, com o Silvio e com muito mais gente. O projeto de mudar o estilo de vida envolveu a cidade inteira. A população de Jaguariúna, que fica bem pertinho de São Paulo, teve 9 meses para provar se isso era possível ou não. Foi um senhor desafio. A obesidade aumentou 60% no Brasil nos últimos 10 anos. A preocupação com dados como esse fez o educador físico Márcio Atala sonhar com a ideia inédita de mobilizar toda uma cidade contra a obesidade e a má alimentação. O projeto virou também pesquisa científica das faculdades de saúde pública e educação física da USP. O resultado final foi surpreendente. Normalmente, numa intervenção populacional, você consegue mudar 6% da população. Quando a gente fala de mudança, a gente fala tanto de hábitos alimentares quanto de hábitos de atividade física. Aqui em Jaguariúna, a gente conseguiu mudar 40% da população. O pontapé inicial da campanha foi uma caminhada pela cidade que topou o desafio. Jaguariúna e seus 53 mil habitantes não seriam mais os mesmos. Márcio e sua equipe passavam parte da semana na cidade. Foi fundamental treinar médicos, enfermeiros e agentes de saúde para falarem da importância da atividade física e da boa alimentação em cada consulta, em cada oportunidade. Você não se vacina para não pegar sarampo? Você pode também fazer um programa para não ter obesidade, diabetes, hipertensão, doenças ortopédicas e assim por diante. A gente vai ter uma expectativa de vida melhor e uma qualidade de vida melhor na terceira idade. Em vídeos que os moradores recebiam pela internet, vinham dicas para mostrar que qualquer um pode se tornar mais ativo na cidade em que locomotivas a vapor fazem viagens de turismo. Oficinas ensinaram a comer melhor, botar 70% de produtos in natura no carrinho, diminuir gordura e açúcar. Funcionou para muita gente. Enquanto o Brasil engordava, os obesos de Jaguariúna perderam em média 1,5 kg nos 9 meses do projeto. Começou a surgir grupos de caminhada, grupos de corrida, de ciclismo, do nada assim. A estudante ficou tão entusiasmada que já está subindo em pódios como ciclista. O João é outra prova dos resultados da mudança de hábitos. Eu estava com um peso muito alto e eu estava começando a desenvolver um problema com diabetes. Até que eu comecei a dieta, os exercícios para mudar isso.
Quanto que você emagreceu? Eu emagreci 18 quilos. Também com uma diretora de escola como essa, fica mais fácil. A refeição do segundo intervalo era pão. Nós passamos para fruta, né? São 2 frutas hoje, foi banana e maçã. Eles comem e saem satisfeitos, ninguém reclama, ninguém sente falta de pão, de nada. Os resultados que a gente pode ver assim no corpo, nos hábitos e nos sorrisos de tanta gente são o troféu que o Márcio agora carrega nesse computador. O consumo de frutas e verduras aumentou 12%. 19% das pessoas aumentaram a atividade física no lazer e passaram a se movimentar mais até em casa e no trabalho. O desafio agora é manter as conquistas, mas o Márcio e Jaguariúna podem exibir para todo mundo o orgulho de seus bons resultados. Hoje, o custo do sedentarismo no mundo é de 68 bilhões de dólares por ano. Ele já não é um problema de saúde, ele é um problema financeiro, que vai atingir a previdência também. Então é muito importante que isso seja tratado como uma política de saúde pública. Então esse foi um pouco do trabalho. Obrigado. Foi um pouco do trabalho que a gente fez em Jaguariúna. E aí o que acontece? Partindo daí, como que a gente faz isso, né, em grandes cidades, como que a gente muda a população? E por que a gente pensa isso? O Brasil hoje é o país mais sedentário da América Latina. É o 4º país mais sedentário do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a cada 2 minutos no mundo morre uma pessoa por conta do sedentarismo. É a 4ª maior causa de doença, a 4ª maior causa de morte no mundo é o sedentarismo. Enfim, aí eu falei, poxa, o sedentarismo é esse fator de risco e a gente trabalha tanto tempo tentando colocar as pessoas mais em movimento. Eu falei, eu quero fazer uma viagem para entender ao redor do mundo o que foi feito para combater o sedentarismo, por que o sedentarismo é um problema de saúde pública e encontrar uma solução para isso. E a gente partiu de uma definição da Organização Mundial da Saúde para definir saúde. Muita gente, nessa intervenção em Jaguariúna, eu chegava numa UBS e perguntava para alguém, você está bem? Você tomou seu remédio para diabetes? E a pessoa lá numa UBS falava assim para mim, não, hoje eu não estou bem. Mas por quê? Porque eu estou me sentindo bem. Então muita gente acha que saúde é essa sensação de ausência de doença. E não é isso, né? Segundo uma definição da Organização Mundial, bem-estar emocional, social, físico, quando você equilibra isso, você tem saúde. E por que a gente fala tanto do bem-estar físico? Porque as variáveis do bem-estar físico, elas estão ao nosso alcance todos os dias. É o que a gente come, como a gente dorme e quanto eu me movimento. Essa decisão a gente toma todos os dias, né? Então, o que é legal também? Que o bem-estar físico, a gente vai ver agora, que ele interfere muito no nosso bem-estar mental, no nosso bem-estar social e emocional. Então, por onde que eu comecei essa viagem? Comecei indo para Harvard, em Boston, para conversar com o chefe de saúde pública e perguntei para ele, o que a gente pode fazer para evitar as doenças? Ele falou, Márcio, 2/3, quase 70% das doenças que acometem a população hoje poderiam ser evitados com um estilo de vida melhor. E aí ele deu uns dados para mim. O que vem ocasionando essas doenças hoje? Então, obviamente, você tem 20% dessas doenças que são causadas por origem genética, né? Muito pouco a gente pode fazer quando uma doença é causada por origem genética. Você tem a questão do meio ambiente. Obviamente, aqui alguém conhece Rondonópolis? Não. Eu tenho um caso ótimo de Rondonópolis. Eu fui dar uma palestra em Rondonópolis, cheguei às 6 da tarde, a palestra era às 7, e falei assim, cheguei de bermuda e tal, precisava tomar um banho. Falei pro cara assim, falei, dá pra gente passar no hotel? A palestra é muito longe daqui. Ele falou, ih, rapaz, a palestra é do outro lado da cidade. Falei, puxa. Falei, nesse horário tem muito trânsito? Ele falou, é o maior trânsito da cidade é nesse horário. Falei, então não vai dar tempo. Ele falou, não, em 15 minutos a gente está lá. Falei, olha, em São Paulo, em 15 minutos eu dou a volta no quarteirão, né? Com trânsito. Enfim, por que eu falo isso? Porque é um meio ambiente com uma qualidade do ar diferente.
onde você é submetido a um estresse muito menor, e tudo isso vai interferir no surgimento das doenças. Você ter uma assistência médica também evita algumas doenças. É muito bom a gente colocar aqui o que é medicina preventiva e que é diagnóstico precoce. Então, quem faz check-up todo ano não está fazendo medicina preventiva, está fazendo um check-up, um diagnóstico precoce. Né? O que é a medicina preventiva? É alguma coisa que você vai fazer no seu estilo de vida que vai evitar aquela doença. O check-up ele vai mostrar se ela chegou ou não. E aí ele fala que o estilo de vida determina 50% das doenças hoje. E por que ele fala de 70%? Porque ele junta meio ambiente e estilo de vida como coisas que a gente pode controlar. E o que é o estilo de vida? Estilo de vida é determinado por aquilo que a gente faz na maior parte dos nossos dias. Se na maior parte dos meus dias eu fico sentado, sou uma pessoa sedentária, meu corpo vai reconhecer aquele como padrão. E esse é meu estilo de vida. Mesma coisa na alimentação. O cara faz a dieta na segunda e terça, mas de quarta a domingo ele tem um outro padrão de alimentação. O corpo dele vai entender como estilo de alimentação aquilo que ele faz na maior parte dos dias. Eu durmo mal de segunda a sexta, mas de sábado e domingo eu durmo que é uma beleza. O seu corpo entende como padrão o que você dá para ele na maior parte dos dias. Então, o sedentarismo ele é um problema de saúde pública. E aí eu perguntei para esse cara, por que o nosso corpo precisa de movimento? Por que é tão importante para o nosso corpo se movimentar? Ele falou, muito fácil. Quando você olha a teoria aqui da evolução, quem falar que é o Ronaldo o último, eu vou embora. Gostou, né? Coitado do gordo. E meu amigo. Enfim, na teoria da evolução, essa evolução da espécie, ela demorou centenas de milhares de anos para acontecer. E não sobreviveu ninguém que não era apto ao movimento. Você tinha que se movimentar muito para sobreviver. Só acasalava, só procriava as pessoas que se davam bem com o movimento. Quem não se movimentou não conseguiu procriar. Então você foi moldando o corpo para funcionar com o movimento. Quando a gente olha o nosso corpo por fora, fica muito fácil ver como ele foi moldado para o movimento. A gente foi ficando ereto, braços e pernas mais longos e cheios de articulações, tudo para facilitar o movimento. O que a gente não vê nessa evolução? É como o nosso corpo internamente foi moldado para o movimento. Eu acho que esse que é o ponto aqui. Então, vamos pegar as 4 doenças mais prevalentes na população brasileira e mundial. Primeira, doença cardiovascular. Aí a gente vai conversar com o Dr. Roberto Calil, que é a grande assumidade hoje no Brasil, cardiologista. Pergunta, Dr. Roberto Calil, o que eu posso fazer pela saúde do meu coração? Ele vai falar, você pode fazer 3 coisas, pode anotar. Exercício, exercício e exercício. Ele cansa de repetir isso. A atividade física é a única coisa que vai fazer seu coração aumentar de tamanho, bater menos vezes por minuto, mas ser mais eficiente e mesmo batendo menos vezes por minuto, levar mais sangue, oxigênio e nutrientes para o seu corpo. A chance de você ter um problema cardiovascular diminui muito. Segunda doença mais prevalente, câncer. Quem vai abrir esse documentário no Fantástico que eu convidei? Dr. Paulo Rove, maior oncologista desse país, e ele fala o seguinte, se você mantiver o peso e não for uma pessoa sedentária, você pode reduzir em até 40% a chance de ter um câncer. Terceira doença mais prevalente, diabetes. Você vai em qualquer endócrino e ele vai falar que quando você faz atividade física, a sua célula ela é muito mais eficiente em captar essa glicose, esse açúcar excedente no sangue. Quarta doença mais prevalente, depressão e ansiedade. Podemos ir ali no HC, no Hospital das Clínicas em São Paulo, conversar com Wagner Gattais, que também vai estar no documentário, e ele fala que você consegue um tratamento muito mais eficiente e prevenir a depressão e a ansiedade tendo atividade física regular.
E aí fica a pergunta que eu fiz para o Edward Phillips, eu faço para vocês. Todas essas informações provavelmente vocês já têm. Todas essas informações provavelmente a grande maioria da população mundial e brasileira já tem. Então a pergunta é: por que 78% da população brasileira não alcança o mínimo de movimento recomendado pela OMS, se a gente sabe que isso é tão importante para a gente? Preguiça, falta de tempo, o que mais? Preguiça, disciplina, tudo isso são respostas que, ok, eu podia imaginar. Mas eu falei, você quer saber? Eu preciso de uma resposta de uma pessoa que me convença. E eu viajei até Nova York para conversar com uma pessoa chamada Wendy Suzuki, considerada uma das maiores neurocientistas do mundo. Tem até um TED dela, vocês podem procurar no YouTube. E aí eu fui conversar com a Wendy Suzuki e fiz essa pergunta. Eu falei, por que o ser humano, sabendo que o movimento é importante, ele não faz? Ela falou, Márcio, fácil. Na mesma evolução da espécie, você tem essa resposta. A gente tinha muito pouco alimento e muita necessidade de movimento. Quem que sobreviveu? Sobreviveu o ser poupador. Nós, a evolução da espécie, somos seres poupadores. Com duas características. Primeiro, tudo que a gente consumir, mais do que a gente gastar de energia, o nosso corpo está programado para estocar em forma de gordura. Foi assim que a espécie sobreviveu. Aqueles seres que não tinham a capacidade de estocar gordura no corpo, esses caras morreram. Era muito tempo sem alimento. Então, essa notícia que nós somos poupadores e tudo que a gente consumir e não gastar vai ser estocado, não tem como não ser assim, senão não teríamos sobrevivido. E aí a resposta está na segunda característica. Como a gente tinha muito pouco alimento e muito movimento, a gente tinha que criar uma capacidade de gastar menos energia. Como que o nosso cérebro fez isso? Automatizando as coisas. A gente aprende uma tarefa, a gente não pensa mais para executar a tarefa, ou seja, a gente gasta muito menos energia para executar a tarefa. Exemplo, primeira vez que vocês amarraram um tênis. Difícil, pensa, tal, gastou X calorias. Hoje, alguém pensa para amarrar o tênis? É automático. Primeira vez que vocês dirigiram. Perigo para a sociedade, né? Mas a gente gastou muita energia, não se concentrava em outra coisa, a gente tinha que pensar, muda a marcha, não muda a marcha. Hoje, quando você dirige, você pensa? Não, você não pensa. Você está ouvindo rádio, você está, né? Então, o ser humano, ele criou a capacidade de automatizar as coisas para gastar menos energia. O que o Wendy Suzuki me falou? Que 90% de tudo que o ser humano faz hoje é automatizado. 90% das tarefas que todos nós fazemos todos os dias, elas são automatizadas. Exemplo, pedi para ela. Vocês chegam no shopping, vocês estão no shopping. Quando vocês estacionaram o carro, qual foi a primeira decisão que vocês tomaram inconscientemente, automaticamente? Assim que vocês desceram do carro. 100% das pessoas aqui tomam a mesma decisão, procurar a entrada mais próxima. Não nasceu o ser humano que desceu do carro, tinha uma entrada a 10 metros e uma 60 e foi distraidamente para de 60. O que ela quer dizer com isso? Que 90% do tempo do nosso dia, das nossas ações, elas são automatizadas. E tudo que você fizer automatizado, seu cérebro está programado para economizar energia. Ou seja, essa nossa geração é a primeira geração que vai ter que colocar a questão do movimento nos 10%, numa decisão consciente. Porque até a década de 80, 90, nós éramos ativos simplesmente por viver num lugar
onde você tinha poucas escadas rolantes, poucos elevadores, você tinha que se movimentar, você tinha que levantar para trocar o canal da televisão, você não tinha celular, você não tinha computador. 1989, um brasileiro dava em média 10 mil passos por dia. Hoje um brasileiro dá em média 2.500 passos por dia. O brasileiro está mais preguiçoso? Não. É que o brasileiro tem muito mais tecnologia. E os 90% do tempo que a gente não pensa, que o nosso cérebro simplesmente reage ao meio ambiente e vai procurando o conforto, esse a gente perdeu o movimento. Porque naquela época eu dava 10 mil passos porque eu tinha que fazer as tarefas cotidianas. Eu não precisava pensar para atingir o mínimo de atividade física que a Organização Mundial da Saúde recomenda como saudável. E a Organização Mundial da Saúde tem uma frase que é o seguinte: uma pessoa sedentária não pode ser considerada uma pessoa saudável. É uma pessoa potencialmente doente, porque é um fator de risco, né? Então, qual que é o problema da nossa geração? Vamos ser bem prático. A gente vai ter que levar a nossa decisão do movimento para os 10%. E aí eu perguntei para ela, como que a gente faz isso? Ela falou, tem 3 maneiras. 1, mudança de meio ambiente. Como que a gente muda o nosso meio ambiente que provoque movimento? Aí eu falei, você pode me dar um exemplo de sucesso? Ela falou, claro, Copenhague. Copenhague há 30 anos tinha menos de 20% da população andando de bicicleta. Hoje tem mais de 70%. E não foi porque as pessoas acordaram e falaram, eu vou pedalar porque o ar vai ficar bom e eu vou ficar saudável. Não, porque alguém lá mudou o meio ambiente para que as pessoas usassem a bicicleta. Peguei e fui entrevistar o prefeito de Copenhague, vai aparecer isso no Fantástico, e eu pergunto para ele como que ele fez isso. Como que ele fez? Ele foi pegando as periferias. Então ele pegou um bairro, ele educou esse bairro, ele criou as ciclofaixas e tal, e aí ele foi ligando um bairro ao outro até o centro da cidade receber muito menos carros. Aí ele pegou a avenida e dividiu em 2, metade para carro, metade para bicicleta e para você andar a pé. Começou a cobrar preços absurdos pelo estacionamento, e aí o que acontecia? A pessoa, para sair da periferia para ir trabalhar no centro, demorava 20 minutos de bicicleta e 1 hora de carro. Qual era a decisão dele? Poupar energia. Então, eu vou nos 20 minutos. Então, hoje você tem mais de 70% da população lá andando de bicicleta. Então, ela falou, esse é um exemplo de mudança de meio ambiente. Segunda maneira de se mudar, educação. Você tem que... O que é mais fácil? Aprender inglês com 5 anos ou com 80 anos? Então você tem que desde pequeno mostrar para a criança que o movimento faz parte da vida dela. Eu falei, você tem algum exemplo? Ela tem. Escola da Finlândia. É a mais eficiente do mundo. Em 2011 começou um programa de educação todo baseado em movimento. Eu falei, sério? Fui lá visitar. Conversei com a mulher que criou o sistema de educação na Finlândia. E aí perguntei para ela assim, câmera, falei, liga a câmera que agora é o meu momento de brilhar, né? Falei para ela, você fez isso pensando no combate ao sedentarismo, na obesidade infantil? Ela falou, nem passou pela minha cabeça. Falei, desliga a câmera. Falei, por que você fez isso? Ela falou, porque a criança aprende melhor. Aí é engraçado que eu, conversando com a Amy Suzuki, eu perguntei para ela, por que a criança aprende melhor? Ela falou, não é só a criança. A melhor coisa que você pode fazer pela saúde do seu cérebro é se movimentar. Aí eu falei, como assim? Ela falou, vou contar a minha história. Isso está no YouTube, qualquer um pode ver. Ela falou, há 17 anos eu não tinha nenhum amigo. E era chefe da neurociência na Universidade da Califórnia. E tinha 12 quilos acima do peso. Eu não sabia fazer amigo, mas sabia como perder peso. Entrei numa academia. 3 meses depois, eu estava cheia de amigo e 12 quilos mais magra. Mas o que mais me impressionou? Minha memória começou a melhorar. Eu falei, cara, mas eu não estou fazendo nada diferente. Por que minha memória está melhor? Nessa mesma época, o pai dela teve Alzheimer. Só 12, 15, 17 anos. E ela perguntou para o médico, pô, e agora?
Parece que a atividade física tem bons resultados. Ela fala, gente, eu sou pesquisadora. Ninguém pode chegar para mim e falar, parece que, tem que provar. Então eu me dediquei os últimos 17 anos a entender o que o movimento faz pela saúde do nosso cérebro. E eu digo para você, vai ter essa frase no Fantástico, coisa que você mais pode fazer pela saúde do seu cérebro é se movimentar. E ela falou, você tem 3 tipos de efeito. Um efeito agudo, no momento do exercício. Quando você faz uma sessão ali, uma caminhada de 20, 30 minutos, você melhora a sua oxigenação no cérebro. Você melhora o seu estado de alerta. Você libera uma série de neurotransmissores responsáveis pela sensação do bem-estar. E você regula alguns hormônios que vão fazer com que você durma melhor e tenha menos estresse. Numa única sessão de treino. Em 3 meses, a médio prazo, você produz novos neurônios, você melhora a sua memória e você aprende melhor. Por isso que as escolas na Finlândia têm esse tipo de ensino. Eu vou explicar um pouquinho como funciona lá na Finlândia. Em longo prazo, você diminui a incidência de Alzheimer e diminui a velocidade de perda de cognição que acontece a partir dos 60 anos, a ponto da Sociedade Americana de Neurologia indicar como primeiro tratamento a partir dos 60 anos para quem começa a perder cognição o exercício antes do remédio. Então, quando eu cheguei numa escola na Finlândia, não tinha carteira. Vocês vão ver isso. São púlpitos, são bolas para as pessoas sentarem, umas cadeiras, e a aula é toda cheia de movimento. Metade da aula, seja de matemática, geografia e história, ao ar livre. E às vezes está nevando, às vezes está menos 5, menos 10 graus, e as crianças estão amarradonas na neve aprendendo. É mais divertido do que você ficar sentado o tempo inteiro. Você tem um estado de atenção muito melhor. E a terceira maneira que ela falou, então ela falou de mudança de meio ambiente, ela falou de educação e ela falou de premiação. O ser humano ama ser premiado, né? Então quando você dá um prêmio e ele executa a tarefa, a tendência é que ele crie o hábito. Então ela falou o seguinte, para você colocar um movimento dentro dos seus 10% que você executa diariamente, você tem que criar o hábito. E para criar o hábito, você tem que executar a mesma tarefa pelo menos 70 vezes em 90 dias. Então a dica que ela dá para quem quer sair do sedentarismo é a seguinte: não importa a intensidade do exercício, não importa a complexidade do exercício, importa é a regularidade. Escolha qualquer tarefa nos 3 primeiros meses que você consiga reproduzir praticamente todos os dias. Pode ser se trancar no quarto e dançar 10 minutos, mas faça todos os dias. E aí eu quero contar uma história para vocês, para ver como isso funciona. Acabaram com o meu slide aqui, não foi? Volta para ele. Vocês já ouviram falar no Emílio Surita do Pânico? Aquele programa? O Emílio é um amigo meu há mais de 20 anos. E o Emílio até foi no programa semana passada, não sei se alguém ouviu. Ele falou que ele é adepto ao estilo de vida CCC. Vocês conhecem? Café, cigarro e cachaça. E ele sempre foi assim, falava que eu era da indústria do medo, a gente sempre brincava com isso. Aí há uns 3, 4 anos, eu fui lançar meu livro lá no Pânico, cheguei lá, ele todo triste, me chama numa sala, me mostra os exames dele, colesterol alto, glicemia alta. Ele estava todo ferrado, ácido úrico alto, pressão arterial alta. E o médico falou assim para ele: você tem que perder de 10 a 12 quilos e você tem que entrar numa academia para fazer exercício. Ele falou: Márcio, eu não vou numa academia. O cara não entra, não foi. Ele falou: eu não entro numa academia. Porque quando eu entro numa academia, eu vejo um monte de gente, Zé Tanquinho na frente do espelho, se olhando, e eu me sinto mal na academia. Eu não vou. O que eu posso fazer? E aí eu mostrei para ele, num capítulo do livro. Alguém me ouve aqui na CBN? Levanta a mão. Falei: pô, como assim?
Aí ele falou, eu esqueci. Olha o que é o hábito. Quando eu vi, eu já tinha chegado lá em cima. E aí o pessoal brincou comigo, falou, pô, Emílio, já desistiu no segundo dia? Aí ele falou, não desisti, eu esqueci. Aí ele virou pro Bola, que participava do programa, falou, faz a abertura que eu vou descer de elevador e vou subir de escada. Aí o Bola falou, você tá louco? Aí ele falou, Bola, se eu não puder dar 10 minutos do meu dia, pela minha saúde, eu não quero viver mais e viver melhor. Aí eu confesso que quando ele me falou essa frase, eu olhei logo pro copo de caipirinha para ver o quanto ele tinha bebido, né, para falar aquilo. Mas beleza, achei legal, ele estava empolgado. E aí é o seguinte, a gente almoça, a gente janta em 4 casais. E aí começou um problema, porque todo dia antes da gente jantar, alguém me ligava e falava assim, Márcio, por favor, se o Emílio tocar no assunto da escada, muda de assunto. Tá chato, a gente não aguenta mais, é o jantar inteiro falando disso. Ele chegava no jantar, e eu já estava sentado, eu sou sempre o primeiro a chegar, e aí ele parava do meu lado, esticava a perna, falava assim, pega na minha perna. Olha como tá forte. Aí eu falava, tá forte. Olha a minha bunda como tá dura. Eu falei, no caso é melhor sua esposa pegar do que eu, vai ficar esquisito no meio do restaurante eu apalpar sua bunda. E ele falava, mas por quê? Por que as escadas fazem isso? E aí você explicava, ele falava, mas olha minha cintura, como tá solta. Enfim, o problema é que quando a pessoa bebe, ela repete a mesma pergunta 35 vezes no jantar. E eu não bebo, então eu respondo as 35, é duro isso. Um mês depois, o Emílio tira o celular do bolso e fala o seguinte, estou subindo os 16 andares em menos de 5 minutos. Tá fácil para mim. Subo de 2 em 2, subo de ladinho. Até descobri um campeonato mundial de subidas de escadas. E eu vou disputar a etapa da Torre Eiffel. Eu falei, pô, você escolheu bem a etapa e tal. Aí ele falou, porra, e agora? Para mim tá fácil. Eu falei, faz o seguinte, continue dando os mesmos 10 minutos que você queria dar pela sua saúde. Quando você voltar do almoço, sobe de novo. Aí ele se sentiu desafiado, ele falou, eu vou fazer melhor. No fim de semana, que eu não vou para a rádio, eu vou andar meia hora. E na rádio eu não pego mais elevador. Enfim, encurtando a história, 3 meses depois, Emílio tinha uma média de 47 andares por dia e andava meia hora todo sábado e todo domingo. Ele perdeu 11 quilos, 9 centímetros de circunferência abdominal e os exames estavam controlados. Isso foi o principal? Para mim não. Sabe qual foi o principal? Ele criou o hábito. Ele colocou em prática tudo aquilo que o Wendy Suzuki me falou. Ele escolheu uma tarefa que ele podia fazer todo dia, que estava dentro do ambiente de trabalho dele, que ele não precisava dirigir para ir para algum lugar, colocar um tênis, se matricular em nada. Ele mudou o meio ambiente dele e ele criou um hábito. Ele viu os benefícios, o corpo dele se transformou, ele emagreceu, ele ganhou condicionamento, ele ganhou massa muscular com uma simples tarefa do dia a dia. Hoje, como que está o Emílio? 19 quilos mais magro, 3 vezes por semana corre 10 quilômetros, mas mantém os 47 andares de escada todos os dias. Quando a gente faz atividade física, o nosso corpo se condiciona, ele vai ganhando condicionamento, você vai criando hábito, aí você vai pensar em aumentar a intensidade, em buscar uma tarefa mais complexa e que você tenha resultados melhores. Mas para a saúde é importante qualquer movimento. O nosso corpo reconhece movimento, não importa onde, se numa academia ou fora dela. Qual é o grande problema? Que hoje a gente quer uma transformação assim, com muito pouco esforço. Obviamente esse cara ficou assim com muito esforço e muita bomba, obviamente. Não sejamos inocentes, né? Então a gente pega e vê ali na internet o cara falando, tome um remedinho ou mais 6 minutos por dia e tem uma transformação absurda. E as pessoas acreditam e compram. Outro dia eu estava no Instagram, estava o Cristiano Ronaldo de sunga com um aparelhinho de dar choque no abdômen.
Pô, o cara que compra tem que ser enganado, né? Merece ser enganado. Alguém acha que o Cristiano Ronaldo ficou com aquele corpo por causa do aparelhinho de choque? Alguém acha que a Solange Frazão tem aquele corpo por causa da plataforma vibratória? Então, se você compra, você quer ser enganado, né? Então, hoje a gente é seduzido pela promessa de pouco esforço e muito resultado, quando na verdade o resultado é proporcional ao esforço. Mas como a indústria, como todo mundo sabe, que as pessoas têm a informação que é preciso se movimentar, que é preciso ser ativo, que é preciso controlar o peso, eles vêm com promessas de muito pouco esforço para muito resultado. Sabe qual a pergunta que eu mais recebo na CBN? Água com limão emagrece? Juro, eu queria que emagrecesse, porque, gente, era só dar no SUS, nas UBSs, e a gente resolvia o maior problema de saúde pública. Mas nego acredita, entendeu? Igual acreditou que o glúten, o cara come, né? Mas era o glúten que engordava, é a lactose, né? Então, cara, a gente toma leite há 5.000 anos, aí vem, não, mas o homem é o único mamífero adulto que toma leite. Quem já ouviu isso? Então deixa eu te falar, o homem é o único mamífero adulto que toma uísque, vodka. Argumento que não tem cabimento, pelo amor de Deus, né? Então, o que é importante? A gente entender que não vai ter milagre, que o nosso corpo, ele vai entender movimento feito numa academia, feito ali em Copenhague andando, eu tentando passar slide e ele não passando, mas enfim, o cara quis ir na academia, foi de escada rolante mesmo, mas está tudo certo, ele vai gastar ali as calorias dele. O que chama a minha atenção nessa viagem? A questão das crianças. Hoje, 80% das crianças brasileiras não conseguem brincar 1 hora por dia. Brincar, que eu digo, não é no iPad nem no celular, se movimentando. Na minha época, na década de 80, que eu era moleque, eu estou bem conservadinho, mas eu sou velho. Se minha mãe falasse assim para mim, você vai brincar 1 hora por dia, eu tinha certeza que eu estava de castigo. Hoje, você quer colocar um moleque de castigo, põe ele para brincar 1 hora por dia, tira o iPad, tira o tablet, tira o celular. Então as crianças não brincam mais. Qual que é o problema das crianças não brincarem mais? O sedentarismo é um fator de risco. As crianças vão adoecer mais cedo, vão ser adultos jovens com doenças crônicas. E aí, tem um programa nos Estados Unidos chamado Design to Move, que diz que essa pode ser a primeira geração a viver menos que os pais. Na história da humanidade, é a primeira geração que vai viver menos que os pais. Quando eles falaram isso, todo mundo riu. Você sabe o que aconteceu ano passado nos Estados Unidos? Pela primeira vez, desde a Primeira Guerra Mundial, a expectativa de vida caiu. Estados Unidos é o país que mais gasta em saúde no mundo. 20% do PIB, 10 mil dólares por habitante em média por ano. Mas o estilo de vida lá é tão ruim, que a expectativa de vida caiu. Então, a gente tem que se preocupar com as crianças. As crianças têm que se movimentar. O pai tem que dar exemplo. Não é só chegar e falar, pô, vai lá no parque, né? Então, quando eu falo do projeto de Jaguariúna, eu falo de um projeto de saúde pública. Porque se a gente não mudar isso, pensar nisso como um programa realmente que incentive as crianças e tal. Eu, nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos teve o Obama, né? A mulher dele, a Michelle Obama, criou um programa chamado Let's Move, que foi o programa que ela encabeçou durante toda a gestão do marido, que era incentivar as pessoas a se mexerem. Foi o único programa que fez nos Estados Unidos a obesidade infantil diminuir. E eu entrevistei uma mulher que chama Kathleen, que foi, dentro do programa Let's Move dela, foi o programa mais eficiente. Aí eu fui entrevistar a Kathleen. Falei, você é professora de educação física? Não, sou corretora de imóveis. E o que você criou aqui? Eu criei um programa de 20 minutos. Antes de começar a aula nas escolas,
E eu capacitava os próprios pais a fazer uma sessão de lazer e brincadeira com as crianças durante 20 minutos. Hoje, 3.000 escolas nos Estados Unidos, as crianças chegam 20 minutos antes para brincar. E isso já tem resultado em obesidade infantil. Custo zero, os próprios pais fazem. Então a gente tem que pensar em alguma maneira de estimular o movimento para os nossos filhos. E você tem diversos programas em diversos lugares do mundo, né? E aí um outro país que eu fui foi a Coreia. Por que eu fui na Coreia? Porque a Coreia é um país que tem a maior expectativa de vida, 85 anos, a menor taxa de obesidade, menos de 5% da população é obesa, e eu queria entender o que eles fizeram. E olha que engraçado, tem lá um coreano, um senhor de 70 e tantos anos, que eu fui entrevistar, chefe do Centro de Longevidade da Coreia. A primeira coisa que me chamou a atenção é que ele não tinha um fio de cabelo branco, mas aí eu descobri que era tudo pintado. Mas aí eu perguntei para ele, como que foi o programa de longevidade aqui na Coreia? Ele falou, foi o seguinte, há uns 25 anos, a gente fez um grande estudo na Coreia e percebeu que quem morava nas colinas vivia mais, porque tinha que subir e descer a pé. E a gente fez um programa de aumento da expectativa de vida baseado no combate ao sedentarismo. Lógico que tem vários outros pilares desse programa, mas o principal era o combate ao sedentarismo. Por quê? Porque quando a gente vai envelhecendo, a partir dos 30, 40 anos, a gente entra num processo irreversível de perda de massa muscular. Chama sarcopenia. A cada década de vida, a gente vai perder de 5 a 8% da nossa massa muscular. Se a gente perde massa muscular, a gente perde músculo. Se a gente perde músculo, a gente perde força. Se a gente perde força, a gente perde a capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. A gente perde a autonomia. E aí, como que você ganha massa muscular para repor o que você está perdendo? Como que a gente ganha massa muscular? Você tem que dar um estímulo físico e ter uma alimentação que você tenha ali um mínimo de proteína, né? Então eles falavam, a gente vai fazer com que as pessoas tenham autonomia. Nosso projeto de longevidade nunca teve a ver com aumentar a expectativa de vida. Eu falei, como assim? Ele falou, nosso programa de longevidade tem como pilar principal diminuir o tempo de dependência da pessoa no final da vida. Na Coreia, 25 anos, os últimos 9 anos da vida de uma pessoa eram vividos com dependência. Hoje na Coreia são 3 anos. Os últimos 3 anos são vividos com dependência. Então o grande objetivo deles é diminuir o tempo de dependência. Brasil, 75 anos, 75,6 o tempo com expectativa de vida. 11 anos atualmente é o tempo de dependência. Em média, quando uma pessoa chega a 64, 65 anos, ela já não tem autonomia completa. Ela depende de outras pessoas. Então é preciso, mais do que viver mais, você viver melhor. Você viver com autonomia. O que adianta eu viver muito e sem autonomia? Eu gosto de dar o exemplo do Abílio Diniz. O cara tem 81 anos. Ele me irrita de tanta autonomia. Mas ele construiu isso, né? Então a gente tem que pensar. E aí é muito engraçado. Eu vou passar esse vídeo rapidamente de nutrição, porque eu já estourei meu tempo aqui. E aí a gente vai falar um pouco de alimentação e entender isso. Você coloca esse vídeo para mim, por favor? Então, Solange, fiz aqui uma dietinha pra você. Queria que você tentasse seguir a risca, pelo menos nas primeiras semanas. Tá, só uma pergunta. Pão pode à vontade? Pão é ótimo. Não leu o jornal hoje? Você leu o jornal? Peraí que eu vou ver aqui no G1 se continua fazendo bem. Continua. Pode comer. Tá certo? Quando voltar a fazer mal, eu te aviso. Aqui tá dizendo pra evitar brócolis? A todo custo. Acabei de voltar de uma convenção do brócolis e brócolis, ó... caiu. Não tem aquele negócio que o brócolis evita diabetes? É, mas parece que tá dando Alzheimer, então você meio tem que botar na mão. E ovo pode? Ovo pode à vontade. Não vai mudar? Não, ovo vai ficar.
E não caiu, por causa do colesterol. E não é colesterol bom. Pode comer. Tem um grupo do WhatsApp só pro ovo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem nada mais definitivo assim, tipo uma linhaça? Linhaça tá super, ultra, mega proibida. A partir das 2 horas da tarde. Ah, então não pode comer linhaça depois das 2 da tarde? Não pode comer nunca. É que descobriram isso hoje às 2 da tarde. E abacate? Abacate nada. Então não. Germe. Então ser responsáveis pela cura do câncer. Então não. Mas do câncer bom. Mas tem câncer bom? É, esse é o problema. Então não. Não poderia, né, deixar de poder, a não ser que volte a não poder. Vamos fazer o seguinte, abacate não, né? A alimentação tá muito louco, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Em 2011, eu fiz uma pós-graduação de nutrição lá na USP. E aí eu lembro que era meio consenso dos nutricionistas que estavam fazendo comigo, que você tinha que comer de 3 em 3 horas, que você tinha que fazer um lanchinho com pão integral, peito de peru e queijo Minas. Você vai nessa mesma Nutri hoje, ela fala que é jejum intermitente, que peito de peru mata, pão só em casa e a lactose do leite é um perigo. Eu brinco com isso, claro, é um exagero, mas a Organização Mundial da Saúde, ela detectou no mundo locais onde as pessoas mais vivem. São chamados de zonas azuis, as Blue Zones. E tem 5 cidades ao redor do mundo. E eles viram que nessas 5 cidades a alimentação é completamente diferente de um lugar para o outro. Cidade onde mais se vive chama Okinawa, no Japão. Vocês têm um palpite do que é a base da alimentação lá? Tinha certeza, por isso que eu gosto de perguntar. É carne de porco. Segunda cidade que mais se vive no mundo, Icária, na Grécia. Base da alimentação, leite e iogurte. Aí você vai em Loma Linda, na Califórnia, cereais, vegetais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A alimentação é muito variada. O nosso corpo se adapta a essas situações. O que eles encontraram em relação à alimentação? Que normalmente as porções são menores, que a quantidade de calorias consumidas nesses lugares é de 10 a 15% menor do que as calorias consumidas ao redor do mundo, da média mundial. E que grande parte da alimentação é de alimentos de verdade, como carne, leite, frutas, legumes e verduras. Então, e aí eu falo, alguém conhece um vegetariano saudável? Eu conheço vários. Alguém conhece um vegetariano que está acima do peso? Eu conheço vários. Você conhece uma pessoa que faz o low carb e está saudável? Sim. Você conhece um low carb que faz e que está ferradão? Pô, claro. Eu faço a dieta da vovó, como de tudo um pouquinho. Mas eu conheço um monte de gente que também vai nessa e está mal. Por quê? A alimentação tem que estar combinada com o estilo de vida. Né? Só a alimentação não resolve. Você tem que ter todo um estilo de vida. A alimentação é um pilar importante do estilo de vida. Mas ela por si só não determina a saúde. Por exemplo, Brasil, dado do Ministério da Saúde, 2006 a 2016. O brasileiro come mais frutas, mais verduras, mais legumes, ou seja, mais fibras. Menos açúcar, menos gordura e menos sal. São as 4 questões que o Vigitel basicamente mede para ver se a alimentação do brasileiro melhorou. Nos últimos 10 anos, a alimentação do brasileiro melhorou em todos os quesitos no Vigitel. O que aconteceu com a obesidade nos últimos 10 anos no Brasil? Aumentou 60%. Foi o país que mais ficou obeso no mundo. Por quê? Porque o Brasil também foi o campeão do sedentarismo. Você tem que combinar as duas coisas. Às vezes eu estou num restaurante por quilo e eu começo a ver as pessoas copiando o meu prato. Eu falo, gente, é completamente diferente o estilo de vida, né? Então não dá. Por que eu gosto sempre de tocar nesse tema? Fui para a Coreia. Uma coisa que me motivou a ir para a Coreia, aqui em Jaguariúna eu tinha feito uma oficina de nutrição. Então a gente num sábado reuniu 3, 4 mil pessoas no parque e tinha várias estações e as pessoas passavam por nutricionistas. Acabou a oficina de nutrição, eu fui para o hotel para comer. Tinha feijoada, um buffet de feijoada. E aí eu peguei, pus arroz no meu prato. Uma moça se ficou perto de mim e falou assim: Atala, você é uma farsa.
Aí eu falei, ok, você já descobriu, fala baixo, não conta pra ninguém. Agora me conta, por que eu sou uma farsa? Porque você está comendo arroz branco. Aí eu falei, não pode? Ela falou, claro que não. Arroz branco dá barriga, dá diabetes, aumenta o índice glicêmico. Falou com uma propriedade que eu fiquei com medo. Falei, será que eu estou tão desinformado assim? Terminou o almoço, subi para o quarto, Ronaldo me chama do Zé Continha. Tudo eu quero, estatística, número. Aí eu comecei a ver, um brasileiro consome em média por ano 42 quilos de arroz. E eu não sabia se isso era muito, se era pouco. E aí fui olhar o país que mais se vive no mundo, a Coreia. Um coreano come em média 120 quilos de arroz por ano. Eu cheguei na Coreia, é arroz no café da manhã, é arroz no almoço e arroz no jantar. Mas a porção é pequena, é disso que a gente está falando. Mas eles comem 120 quilos de arroz em média por ano. Eu posso falar que o arroz emagrece e faz viver mais porque o coreano é menos obeso e mais longevo? Não, porque é o estilo de vida como um todo. É isso que a gente tem que olhar. Não adianta eu ficar culpando o pãozinho. Hoje você come um pãozinho e você se sente culpado. Caraca, há quantos anos? Pô, você vai para Copenhague, o almoço, eu duvido vocês entrarem num restaurante em Copenhague e o almoço não ser um sanduíche com pão. Mas lá o cara pedala em média uma pessoa pedala 8 km por dia. Entendeu? Então é o estilo de vida como um todo. Então não adianta a gente querer apostar só na alimentação, só numa coisa. Pensa no estilo de vida, em dormir um pouco melhor, em se movimentar. Movimentar é importante. Acabou de sair agora que 13% dos casos de câncer de mama no Brasil seriam evitados com 30 minutos de caminhada 5 vezes por semana. E uma alimentação, escolha a alimentação que você mais goste, tente comer um pouco menos, porções menores. Tem um plano de saúde nos Estados Unidos que é dono da Amil, chama United Health, e eles falam que com 3 medidas você diminuiria o uso do plano de saúde em 70%. Sabe que 3 medidas são essas? 150 minutos de exercício por semana, divididos preferencialmente em 5 dias, comer 10% a menos de calorias e não fumar. Tá fácil, né? Tá fácil. Agora, para a grande maioria da população, que nem eu falei, 78% da população brasileira ela não consegue se exercitar isso. E diminuir 10% das calorias não é tão difícil. Né? Você pode comer até a mesma coisa que você come, 10% menos, paga o dízimo, né? Tira um pouquinho. A Organização Mundial da Saúde fala de 4 regrinhas, 4 recomendações para uma boa alimentação, que são essas que o Vigitel tenta medir. Aumento no consumo de fibras. Hoje o brasileiro consome aí cerca de 16, 17 gramas de fibra por dia, o recomendado é 25 gramas, são 25 gramas de fibra por dia, onde eu encontro fibras, frutas, legumes, verduras, cereais, integrais. Segunda regrinha, não abusar do consumo de sal e açúcar. Terceira regrinha, não abusar do consumo de gordura, lembrando que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína tem 4, 1 grama de gordura tem 9 calorias. E a quarta regra, gente, simples, se hidratar. 2/3 do nosso corpo é de água. Então manter o nosso corpo hidratado facilita todas as reações que o nosso corpo tem, inclusive a quebra de gordura e a lipólise, tá? E, por último, eu só queria falar do estresse. O pessoal está todo estressado, querendo que eu encerre a palestra. Obviamente, controlar o estresse é importante, né? A atividade física ajuda nesse controle dos fatores do estresse, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta a produção de serotonina, endorfina, enfim, uma série de neurotransmissores. Então, a atividade física é uma boa. E eu não sei, aqui vocês já devem ter ouvido falar do Nelson Piquet, já ouviram falar do piloto? Vocês já viram o vídeo que circula dele de controle do estresse? Não? O Nelson Piquet tem um problema do coração desde pequeno e ele sempre ficou na dúvida, opera, não opera, opera, não opera. Ele encontrou um médico na Áustria agora e falou, olha, Piquet, você não precisa operar, mas eu vou te dar 3 dicas para você controlar estresse, porque estresse é o que mais mata no coração. Primeira dica, bebe um pouquinho. Um pouquinho de álcool é bom.
você relaxa as artérias, você vai dar risada, um momento social muito bacana, mas é um pouquinho por dia. Aí o Piquet falou, beber para mim não é bom, porque eu bati o carro em Indianápolis, tive que reconstruir o pé, quando eu bebo meu pé incha. Tá? Segunda dica, Piquet, você trabalha muito, você se estressa muito no trabalho? Piquet falou, sim. Mas você precisa trabalhar tanto assim, Piquet? Piquet falou, não. Então reserva 1 hora, 2 horas, para você ter um hobby, uma coisa que você goste de fazer. E aí o Piquet agora, sempre antes de trabalhar, passa na oficina dele e fica 2 horas consertando os carrinhos dele. Desestressa geral. Terceira dica, Piquet, você é casado? O Piquet falou, sou. Se sua mulher chata, separa. O que mais mata é mulher chata. Mas homem chato mata mais que mulher. Mas essa é uma brincadeira para dizer o seguinte, hoje a gente é submetido a uma quantidade de estresse muito grande o tempo inteiro. Hoje uma pessoa de 10 anos de idade já teve mais informação do que meu avô aos 80, 90 anos de idade. A gente é submetido a muito estresse e muita informação. Então reserve uma parte do seu dia para cuidar de você. Cuide da qualidade do seu sono, se movimente e não parta para dietas restritivas. Não funciona. O que funciona na alimentação é você ter uma alimentação que você consiga levar por um longo período como estilo de vida. Tá? Então, se a gente conseguir fazer um pouquinho pelo nosso estilo de vida, eu tenho certeza que a nossa saúde vai ser muito melhor. A nossa saúde a gente constrói todo dia. Nós somos os maiores responsáveis pela nossa saúde. Tá bom? Esse foi o recado que eu queria dar. Super obrigado. Desculpa ter avançado o tempo, eu ficaria aqui mais meia hora falando, mas obrigado, foi... última coisa, eu gosto de falar pra caramba, e só falar uma coisa. Isso é do fundo do coração. Hoje, o que foi meu dia? Meu dia só foi pepino. E eu tenho um grande amigo, que é o Emílio, que ele fala assim, Márcio, você tem que procurar no seu dia o que te dá o pico de felicidade. E o que te dá o pico de felicidade, você tem que tentar fazer todo dia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, sem nenhuma mentira. Meu pico de felicidade hoje foi vir aqui falar com vocês. Então eu tenho que agradecer. Valeu. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Eu acho que agradeço.